Olá, programa Cidadania Consciente, mais uma vez com você. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante. É um tema que diz respeito ao nosso cotidiano, a necessidade da sobriedade em nossa vida. Para conversar conosco sobre sobriedade, que deve estar em todos os momentos da nossa vida, nós vamos conversar com Denise Ferreira. Denise, que é coordenadora diocesana da Pastoral da Sobriedade da Diocese de Volta Redonda, Barra do Piraí. Também agente da pastoral e conselheira de independência química. Dependência química. De dependência química. Denise, uma alegria recebê-la no programa Cidadania Consciente. Estamos devendo esse convite a você. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço, né, estar aqui com você, grande amigo, né, de caminhada. E a gente está aqui para contribuir, né, com a nossa família, sociedade, Volta Redonda. Pois é, Denise sempre foi uma referência de amizade, de compromisso para a construção de coisas bonitas para a Volta Redonda e região. Denise, você também está num cargo, né, de adjunto ligado à Pastoral Nacional da Sobriedade, né? Isso, conforme a gente vai caminhando, né, na pastoral, cada vez mais mergulhando nesse compromisso, a gente assumiu junto à equipe nacional da Pastoral da Sobriedade essa função, né, de ser adjunta, colaboradora, né? Mas é um serviço a mais, né? Sim, é um compromisso a mais, né? Bem, a gente está falando da capacidade dela, agora a gente tem que entender o que é Pastoral da Sobriedade. Pois é, Zezinho, a gente trabalha com a questão da sobriedade em si, né? A pastoral, quando ela nasceu, ela tinha uma finalidade, um objetivo de trabalhar exclusivamente com a dependência química, não é? Que assolava. Mas, só para ajudar, para que quem nos assiste entenda, a dependência química, quais as químicas dessa dependência? Pois é, né? Tudo aquilo, toda aquela substância que quando entra no nosso organismo modifica algumas funções, não é? No nosso organismo, que vem de fora para dentro e modifica, é uma substância química, não é? E algumas substâncias químicas que entram no nosso organismo pode causar dependência, não é? O álcool pode causar dependência, né? O tabaco, a maconha, a cocaína, até mesmo as medicações, não é? Que hoje vinda sobre... Aquele remedinho para dormir, né? Quando é prescrição médica, Zezinho, a gente entende que é para colaborar para o nosso organismo funcionar, não é? Então, assim, o perigo da falta de sobriedade na questão da dependência química é isso, é a automedicação, né? É você ficar refém daquele remédio, refém daquela substância, não é? E aí joga fora a sobriedade. E tira a sobriedade. Então, a princípio, a pastoral da sobriedade, ela vinha justamente para trabalhar essa questão da dependência química, né? Daquelas drogas ilícitas, que a gente fala, né? Que a gente separa, né? Essas drogas das lícitas e das ilícitas, as permitidas e não permitidas, não é? Então, assim, as lícitas a gente tem aí a questão dos remédios, das medicações. E as ilícitas vêm as outras drogas, né? Mas a pastoral na diocese é uma pastoral quase que nova. Porque historicamente, na década de 70 e 80, tinha pastoral operária que surgiu, pastoral carcerária. Mas a sobriedade, ela tem quanto tempo de existência na região? Então, na região, nós trouxemos para cá em 2001. Em 2001 que a gente já tinha um trabalho na diocese de prevenção, né, com a juventude, na questão do uso de drogas e tudo mais. E aí a gente descobriu, existe uma pastoral. Vocês já tinham uma experiência pontual de prevenção. A gente atuava com a juventude, muitos jovens da região participaram na época. Fazer uma referência ao amigo, o professor Edinho, né, esposo da Denise, que de fato muito atento a essa questão. Isso. Nós atuávamos, Zezinho, no carnaval, que era aquele ponto-chave da juventude. No carnaval a gente reunia a juventude como prevenção. E nas férias também. Então a gente estava ali trabalhando com a juventude. E nós descobrimos que a igreja tinha, né, proposto uma pastoral para trabalhar a questão da dependência química, da sobriedade, né, como um todo. E aí a gente foi atrás, em 2001, nasceu na nossa região. Em 2001, o governador da diocese era Dom João. Dom João Maria Messi. E ele certamente deu muito apoio. Desde então que nós tivemos essa proposta de vir, Dom João abraçou
de uma maneira muito especial, muito carinhosa, e ele caminhou com a gente. Inclusive, ele foi o bispo do referencial do Regional Leste 1, que compreende todo o nosso estado do Rio de Janeiro, né? Pois é, só para entender, a pastoral da sobriedade está ligada a uma estrutura da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É uma pastoral extremamente articulada em âmbito não só regional, mas em âmbito nacional. E o Leste 1, que é chamado na nossa região da CNBB, também tem um bispo de referência da pastoral. Quem que é o bispo? Até então era Dom João. A partir do ano passado, né, a gente está sendo acompanhado pelo Dom Fernando Rifan, que ele é da administração apostólica de Campos. Então ele vem aí nos acompanhando, né, já tem um ano. Né? Mas, Denise, nós precisamos conversar com quem nos assiste um pouco assim. Qual é a metodologia? Porque nós vivemos num mundo onde a gente vive, eu falo como adulto, a gente foge, às vezes, numa embriaguez, ou seja, da internet, ou seja, da bebida, ou seja, de prazeres escusos. Qual é a metodologia da sobriedade? Qual instrumento que vocês usam para ajudar na construção da sobriedade, sobretudo no combate a essas drogas que faz tanto mal à saúde das pessoas? Nós trabalhamos com grupos de autoajuda. Né? Nós temos a pastoral, ela tem 5 frentes de ação, né? De atuação: prevenção, recuperação, atuação política, reinserção social. Né? Então, nós temos como fundamento, né, o ser humano como um todo. Então, a pastoral da sobriedade, embora eu tinha falado, né, que ela começou com a questão da dependência química, ela descobriu que não é só a questão da dependência química. Né? O que leva a pessoa a usar a droga é algo muito maior, vai além da questão de querer usar, não é? A gente descobriu que é preciso encontrar a sobriedade, por isso o nome pastoral da sobriedade. Porque a sobriedade, ela vem a partir do ser humano como um todo. Não é questão só da abstinência, é mudança de vida, de conduta, de pensamento, de bem-estar, não é? Mas vocês têm uma pedagogia, assim, instrumental, de uns passos. Sim. Porque é uma coisa assim, é uma luta permanente, você sair dessa dependência. Eu gostaria que você falasse disso. Mas antes nós vamos chamar um breve intervalo e nós vamos continuar essa conversa com Denise Ferreira, que é agente da Pastoral da Sobriedade e uma conselheira que trabalha muito para prevenir as drogas que a gente sabe que está agredindo sobretudo os jovens. Daqui a pouco nós voltamos. Okay. O Sindipaz informa que, por determinação judicial, não será permitido o embarque nos coletivos das linhas municipais de Volta Redonda a passageiros com idade superior a 65 anos que não esteja portando o cartão de melhor idade a partir de 16 de novembro de 2016. O objetivo da presente decisão é evitar que fraudes aconteçam por pessoas que não sejam beneficiárias da gratuidade concedida aos idosos. Dessa forma, se você é morador do município de Volta Redonda e possui 65 anos ou mais, procure o posto de atendimento do Sindipaz mais próximo e faça logo o seu cartão. Informou Sindipaz. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda oferece a você e toda a sua família os melhores serviços na área de saúde. A AAPVR conta com especialidades médicas nos centros de saúde de Volta Redonda e Barra do Piraí, onde você, associado, além de não pagar pelas consultas, ainda recebe descontos em diversos tipos de exames. E mais, você não precisa ser aposentado ou pensionista para garantir esses benefícios. Seja um associado contribuinte. Saiba mais em aapvr.org.br. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. Administração Ubirajara Vaz. Programa Cidadania Consciente, voltando na conversa muito interessante com Denise Ferreira, que é a coordenadora diocesana da Pastoral da Sobriedade. Denise, a gente estava falando um pouco da metodologia, de uns passos de superação que vocês utilizam
objetivamente, como é que funciona isso? Nós temos um programa que a gente chama de Programa de Vida Nova. É um programa de 12 passos. Né? Então, a cada semana, é uma reunião por semana, e isso é sistemático, é o Brasil inteiro, segue o mesmo passo, né? São passos que vêm a partir de uma reflexão bíblica, né? E da vida real de cada um, da experiência de cada um. Então, a cada semana a gente segue um passo. Então, são 12 passos. Admitir, confiar, entregar. Ixi, tem que Não, pode pegar a colinha aí. Vamos pegar a colinha, não é? Nós temos aqui esse programa de vida nova que a gente acompanha, né, no Brasil inteiro, que nos segue. Então, é admitir, confiar, entregar, arrepender, confessar, renascer, reparar, professar a fé, orar e vigiar, servir, celebrar e festejar. Então, assim, são esses 12 passos, a cada semana a gente reflete um. Então, o mais importante de todos os 12 passos, vem aquele primeiro passo, admitir. Admitir que eu preciso de ajuda. Pois é, você que nos assiste, né, conhece na sua família, amigos, né, a grande dificuldade que nós enfrentamos para superar é exatamente admitir que eu preciso de ajuda. E o mais interessante, Zezinho, é que a gente observa que a família, ela não admite que tem um problema. Opa, você podia falar um pouco disso. Vamos falar. Porque ali que está a admissão, né? O entender que precisa. Qual é a estratégia para ajudar a família a perceber isso? Pois é, porque tem que se ter o entendimento que a doença da dependência, né, da falta de sobriedade, é uma doença familiar. Então, atinge a todos. Atinge a todos. A cada um dependente atinge toda a família. E por extensão a sociedade. Claro, né? Todos nós sofremos com isso, né? Então, assim, o admitir, o mais difícil, a família às vezes tarda muito a procurar ajuda. Porque ela acha que ela entra na negação, né? O problema do vizinho. Isso é problema de adolescência, isso passa, não é? Não, isso vai passar, é a fase da idade. Então vai tardando a busca de ajuda, né? Então hoje, assim, a gente vem clamar até aproveitar esse espaço. Não tenham vergonha de pedir ajuda. Não tenham vergonha de pedir informação. Busquem informação. Até porque, só acrescendo, muitas das vezes, por falta de admissão da família, que um jovem, ou o esposo, ou o namorado, esteja com essa dificuldade, a justiça vai mandar para vocês uma pessoa para falar, olha, ele tem um problema. Ele tem um problema. E a justiça manda pessoas para vocês ajudarem nessa recuperação? Sim, hoje nós temos já há bastante tempo uma parceria com a comarca, né, de Volta Redonda, da medida de penas e medidas alternativas. Então, eles encaminham aquelas pessoas que passam, de repente, por uma situação de embriaguez, né, de briga por conta do álcool, alguma coisa referente, né, a essa questão. Mas recebe aonde precisamente? Em que espaço? Isto, nós temos, aliás, assim, todos os grupos de autoajuda hoje estão possíveis de receber, né, essas pessoas. Mas hoje, especificamente, nós temos uma sede, né, que a gente chama de Casa Santíssima Trindade, que funciona ali no bairro Retiro. Então lá é a sede, então lá faz-se esses encaminhamentos. Certo. Então eles chegam lá um pouco meio, né, desconfiados. Eu imagino, né? Quem é esse povo aí? O que eu vim fazer aqui? Mas eles têm uma pena a cumprir, né? E é legal que essa pena é de reinserção, não é? E é muito interessante, Zezinho, a forma que eles chegam e a forma que eles saem. Né? Acontece depois dele alguém ficar lá colaborando? Fica. Olha, fica. A gente tem um caso de uma pessoa, não posso dizer o nome, né? Claro. Mas ele chegava, sentava no cantinho dele, ele tinha uma pena de 2 anos. Então, a cada domingo ele estava lá cumprindo o horário dele, né? E ele, assim, quando chegou um certo momento, a assistente social disse assim, o que vocês estão fazendo com esse indivíduo? Que ele está chegando aqui diferente. Está chegando, né, bonitinho, cheirosinho, bem vestido, feliz, com a cara diferente. A função da pastoral, através desse programa de vida nova, é trazer de volta a cidadania, né, da pessoa, a dignidade da pessoa. A pessoa perde essa dimensão da cidadania quando entra por esse caminho, né? A gente lamenta muito. E você falou uma coisa preciosa, tá vendo que testemunho bonito? Aquele aí, essa parceria com a comarca de Volta Redonda, que manda essas pessoas para lá para cumprir uma pena, que
Lá ele vai participar de oficina, vai ouvir palestra, vai perceber essa sobriedade do grupo que trabalha e ele reconstrói a sua vida. Reconstrói, ele se sente amado, ele se sente valorizado, ele sente que existe uma possibilidade de se tornar uma pessoa diferente, né? Esse programa, ele traz um pouco disso, sabe, Zezinho? Eu sou apaixonada por ele quando eu encontrei, porque todos nós, agentes da pastoral, nós somos voluntários, né? Nesse trabalho, nesse serviço. E eu quero até aqui aproveitar esse espaço, né? Valorizar cada agente que muitas das vezes sai da sua casa toda semana naquele horário para atender essas famílias, essas pessoas, e muitas das vezes elas não têm esse tipo de problema, não é? É porque nós temos um pensamento assim de querer fazer dos excluídos os nossos preferidos. Olha, não é isso? Exatamente. Tem que ser os nossos preferidos. E então, assim, nós, agentes da pastoral, quando a gente entra, mergulha nesse programa, a gente vai descobrindo as nossas dependências, em primeiro lugar, não é, Zezinho? Porque é um programa para todos nós. Denise, você falou, um programa para todos. Nós vivemos numa sociedade onde a gente se relaciona com essas dificuldades. E isso tem uma coisa chamada de política. Nós não podemos fugir disso. Se essas pessoas estão indo para lá, né, para se corrigir, se nós estamos percebendo que a sociedade está perdendo a sobriedade por conta de tantas drogas que são ofertadas, isso porque há um sistema político. A pergunta agora é essa. Políticas públicas para a questão de drogas e álcool. Como que a pastoral lida com isso? Tem alguma coisa que poderia ajudar a gente a compreender? Porque há essa necessidade de construir políticas locais, políticas regionais, política nacional, para evitar essas mortes prematuras por conta da droga que está ocupando o espaço na sociedade. Na verdade, Zezinho, eu vejo que políticas existem, não é? Política nacional existe, né, que nos acompanha e que nos faz caminhar em direção a ela. Né? Nós temos políticas para adolescente, para o jovem, para o adolescente, para o adulto. E o que falta é a fiscalização, a compreensão dessas leis e fazer acontecer. Né? Nós temos, o Brasil hoje é o terceiro país em consumo de álcool para adolescentes do mundo. É o terceiro país. E é um país, né, como o nosso, o Brasil, que tem tudo para não ser. Não é? Tem tudo para não ser. E é o terceiro maior de consumo para adolescente. E nós tínhamos a lei, não é isso? É proibido. Eu vou pedir para você guardar essa informação. Nós vamos ter que chamar um breve intervalo. Okay. Vem aí a terceira festa do trabalhador, 19 de novembro, ginásio do Recreio Volta Redonda. Premiação, 10 poupanças de R$1.000, 10 poupanças de R$2.000, 5 poupanças de R$1.000 e uma poupança de R$5.000. Fique atento, seja um associado ao Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Sul Fluminense e participe! O que me chamou mais atenção, primeiramente, foi a estrutura mesmo. O que a faculdade disponibiliza para a gente em termos de sala, de laboratórios, com equipamentos modernos e mais da última geração mesmo, desde as aulas práticas até a teórica dentro da sala. E pontos positivos, eu só tenho a elogiar, os professores são muito bons. Processo Seletivo Medicina 2017. 100% das vagas pelo Enem. Acesse unifoa.edu.br/medicina. Vitor Contabilidade. Profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade. É um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335.
Programa Cidadania Consciente, voltando no último bloco, conversando com Denise Ferreira, que é da Pastoral da Sobriedade. E no bloco anterior, você estava falando da questão de políticas públicas. E aí você pegou uma chave de leitura, que foi a questão de fiscalização e o não conhecimento. Explique melhor isso. Pois é, a gente bem conhece, eu vou então citar uma, né, das leis, né? A gente bem conhece que é proibido fornecer e vender bebidas alcoólicas para adolescentes, não é isso? Para menores de 18 anos. Exatamente. Isso é fato, isso é conhecimento de todos. Mas o que acontece? As coisas são naturais, acontecem naturalmente, não é? Acontece na família, acontece no bar, na até esquina. Quando o pai fala assim, vai lá buscar minha cervejinha, aí manda o menino lá de 12 anos. Isso não é ser aviãozinho? Não é fazer o filho de aviãozinho? O filho vira avião. Avião doméstico, né? Então assim, filho, vai lá, busca uma cerveja pro pai e fica com o troco, não é? Aí o menino, olha, né? Olha a pegada. Pegada. É assim, às vezes com cigarro, né? A gente sabe que isso também, acontece, né? Fica com troco. Mas eu digo assim, então a gente tinha essa lei que era assim, dessa maneira, né? É proibido a venda, o fornecimento e tal. E não funcionou, porque a gente via as coisas acontecendo. Então, a partir de 2015, né, com a nova lei 13.106 do artigo 243, tornou o quê? Crime. Então, a pessoa que for pego vendendo, fornecendo de alguma maneira, né, ou gratuitamente ou não, a um jovem, né, a um adolescente menor de 18 anos, ele vai cumprir pena. Ele vai ser preso, ele vai pagar uma multa. Mas e aí precisa de fiscalização. A polícia judiciária, né, o próprio código de postura da cidade, por exemplo, você vai nessas grandes festas de grandes encontros. Pois é. É claro que as pessoas precisam sobreviver se quer vender bebida para adulto, mas coloca aquelas banquinhas e ali vende cada coisa, cada mistura, que o menino de 12, 14 anos, quando entra, no caso nosso aqui, para a Ilha São João, ele atraído. Já entra rindo demais. Predisposto, né? Aquilo, né? Já é oferecido ali na porta de entrada. A fiscalização cabe a quem? Eu acredito que a fiscalização cabe àquelas que lhe é de responsabilidade, né? A polícia, a guarda, o governo municipal. Então, assim, é preciso fazer acontecer. A lei já existe. A gente tem que ter esse olhar na cidade, né, Zezinho, de observar onde estão os pontos frágeis de nossa cidade, fazer isso acontecer. Mas se a gente pudesse rememorar aqui a cultura indígena, né? A comunidade indígena, todos tomam conta dos índios pequenos, né? Cada um cuida. Essa dimensão do cuidado com o outro, mesmo não sendo da minha família, né? A gente parece que está perdendo isso. Tá, e eu digo assim, que quando a gente fala em fiscalização, a gente joga sempre na questão do governo, né? O governo tem que fiscalizar, a polícia tem que fiscalizar, mas e a família? Né? Como é que esse jovem está chegando em casa? Eu já não sei mais o cheiro do meu filho, Zezinho, né? Olha aqui, já não conheço você o meu filho. Que é mãe, avó, responsável, o abraço ao filho, mas cheirar o filho. Isso é uma coisa muito interessante que ela está falando, para não ser enganada, para não... Se o menino até foge do cheiro, do abraço, é sinal que há uma coisa errada. Claro que quando eu falo cheiro, não quer dizer que, né, aquela coisa de fiscalizar com cheiro, mas o cheiro é uma forma de dizer isso, da proximidade do pai com o filho, né, de conhecer. Por onde meu filho anda, com quem que ele anda. Não é? A gente costuma trabalhar isso, você tem que saber onde teu filho está, com quem ele está e o que ele está fazendo. Se você não souber responder pelo menos uma dessa pergunta, você está perdendo a rédea do seu filho. Né? Agora, quando a gente fala dessa forma, parece que a gente está falando só para os adolescentes e crianças. Claro que não. E para os adultos, né? Que mesmo que tenham o hábito, na leveza lá, na sobriedade, fazer uso de algum tipo de bebida, qual o recado que você dá? Então, o recado que eu dou é observar, né, a questão da bebida, né, às vezes da cervejinha, do cálice de vinho, né, a gente fala da sobriedade, a pastoral é da sobriedade, não da abstinência. Então, assim, o recado que eu dou é observar qual é a sua relação com o álcool, não é? Qual a sua relação com o álcool? Como é que tem sido essa relação? É todo dia? Me faz falta? Eu fico, né, nervoso, eu tenho que tomar. Então, assim, é preciso a gente observar. Se eu vou tomar um copo de cerveja, será que eu consigo parar num copo? Ou se eu quero beber o dia inteiro, a festa inteira, a noite inteira?
Então, assim, o que eu venho falar é a questão das como tem sido a sua relação com o álcool, né? Nós somos da sobriedade. Você pode não ter a doença do alcoolismo, não é verdade? Perfeito. Você pode não ter a doença do alcoolismo, mas quem garante que você não vai despertar essa doença? Quem Na garante? medida que não se disciplina, que não se observa. Que aquilo vai se tornando normal na tua vida, né? O tomar todo dia. Eu não consigo mais sair à noite sem tomar, né? A cerveja, eu não consigo parar de tomar, né? Então, assim, o grande recado é esse, observar como é a sua relação com ela, não é? Mas eu ainda preciso fazer mais uma pergunta aqui, porque a gente precisa ajudar você que nos assiste a compreender que a sobriedade ela é importante em todos os aspectos da vida. E como pastoral, né, que já vem atuando desde 2001, qual o grande desafio para vocês de forma assim estrutural? Porque nós temos carência de pessoas, às vezes, porque é um trabalho voluntário. O que está na ponta do grande desafio para a pastoral? Eu acredito, Zezinho, que nós, como eu disse, né, nós trabalhamos com voluntários, né? Então, o preconceito que abrange, né, a nossa sociedade, a nossa comunidade, que dificulta esse acesso a essa pastoral. Então, hoje nós temos na região 15 grupos de autoajuda. Não é? Nós atingimos na nossa diocese 24% das paróquias. Então, as pessoas têm medo. Então, a grande dificuldade nossa é fazer com que as pessoas entendam que essa pastoral é feita para todos, é para trabalhar todas as dependências. Né? Claro que tem aquele agente característico, né? Aquelas pessoas. Primeira coisa para ser um agente da pastoral é gostar de gente. Não é? Tem que gostar de gente. Tem que ter aquele bom humor para tratar, tem que ter o amor de Deus, tem que ter aquele espírito de serviço. Né? De acolhida. Para acolher. Né? Então, assim, a maior dificuldade são pessoas voluntárias para se colocar a serviço. A gente já está fechando, antes de fechar, só chamar a atenção para um aspecto que eu acho que vale a pena. Ela falou aqui daquele espaço importante, que eu vou pedir para ela reafirmar essa leitura e também destacar o fato das grandes festas de junina, festas folclóricas da igreja, festas religiosas, era muito regada a álcool, né? Agora já há comunidades, se não todas, que já não existe mais a bebida. Isso é fruto do trabalho de vocês? Graças a Deus, fruto do nosso trabalho, da nossa proposta, não é? A pastoral ela entrou com uma proposta, ela não impôs nada, não é? E veio a partir do padre Juarez, na época, que abraçou essa causa, né? Começou na comunidade São Sebastião, a pedido do jovem. O mais interessante foi isso, veio da própria juventude. Nós não queremos, né? Os nossos amigos estão sofrendo, estão morrendo, nós não queremos. Então, graças a Deus, assim, a gente foi através da conscientização, veio como uma proposta, né? E abraçou toda a diocese, graças a Deus, está, assim, muito bem acolhida essa proposta. Pois é. Quero cumprimentar a Denise pela entrevista, ela clarificou muita coisa importante, da importância da sobriedade para tudo na nossa vida. E eu acho que nós vamos fechar, sugiro a ela que faça a leitura dos 12 passos, para a gente terminar com essa leveza, sobriedade, isso que é tão importante para a nossa vida, e gostar de gente, amar as pessoas. Esse é o princípio básico que deve reger a nossa vida e é regido pela Pastoral da Sobriedade na Diocese de Volta Redonda. Denise, diga aí. Então vamos lá, a nossa oração da sobriedade, né, para o encerramento. Senhor, admito minha dependência. Sei que a minha libertação não será imediata. Dependerá da minha perseverança na vivência do programa de vida nova. Confio em Ti. Entrego minha vida em Tuas mãos. Arrependido, confesso os meus pecados para renascer no Teu Espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar para não cair em tentação. Servir gratuitamente para fazer dos excluídos os nossos preferidos. Celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem drogas. Festejar cada dia de sobriedade. Só por hoje, graças a Deus. Amém. Amém.